compartilhar com os irmãos hoje um pouquinho da porção da palavra do nosso Deus. Vamos falar sobre conhecendo a vontade desse Deus maravilhoso para nossas vidas, né? Convido os irmãos a abrir comigo o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1. Vou falar um pouco do novo, sobre aqui no Antigo Testamento, né? Mas nós vamos fazer uma conclusão falando também do Novo Testamento, né? Oséias, capítulo 4, versículo 1. Vi uma vez um pregador falar que enquanto ele estava ouvindo o barulho das folhas, o pessoal olhando a Bíblia, ele ficava aguardando até que parasse todo mundo abriu a Bíblia, né? Assim diz o Senhor: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então, aqui Deus alega, por meio do profeta Oséias, que na terra não haveria conhecimento de Deus, né? Isso era muito ruim, porque era um povo naquele período, um povo que era guiado por Deus diretamente o tempo todo, instruído por meio dos profetas, dos homens de Deus, dos videntes, né? Instruindo, Deus madrugava o tempo todo, de manhã, levantando cedo, ensinando, instruindo o povo, e Deus faz uma queixa aqui através do profeta Oséias, que não haveria conhecimento de Deus na terra. Então isso é muito ruim para a gente perceber que não haveria uma preocupação, um interesse do povo de conhecer a Deus, né? Seria a coisa mais importante hoje na vida da igreja, de acordo com a visão bíblica, mas a coisa mais importante hoje na vida da igreja, no nosso período da graça, né, seria conhecer esse Deus maravilhoso. E Deus quer muito que o seu povo conheça Ele, né? Nós vamos estudar um pouco hoje sobre esta passagem, né? Vamos fazer um pequeno passeio na palavra de Deus, né, que não é um estudo textual, né, mas é uma mensagem temática, né? Convido os irmãos a abrir comigo em Jeremias, capítulo 9, versículo 3. Jeremias 9, 3, assim diz nosso Deus, né? E encurvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Então, Deus continua aqui apresentando essa alegação, né, reclamando, através do profeta Jeremias agora, escrevendo a palavra do nosso Deus, né, que o povo não tinha conhecimento de Deus, né? Deus estava, eu fico imaginando a indignação no coração de Deus, né? Deus chateado com aquele povo, que era um povo para ter tanto prazer no Senhor, né? De buscar o conhecimento, estar próximo de Deus, ter uma vida próxima do Senhor, né? Deus fazia tudo para que isso ocorresse, infelizmente não aconteceria, né? Porque não haveria interesse do povo, vontade nos seus corações de conhecer a Deus, né? Crescer no conhecimento do nosso Deus, né? Como diz o apóstolo Pedro lá no Novo Testamento, versículo 18, acho que está na segunda carta de apóstolo Pedro, versículo 18, o apóstolo Pedro escreveu: antes crescei no conhecimento, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e sempre, né? Então aquele povo não tinha esse interesse, essa vontade, esse desejo de crescer no conhecimento de Deus, né? Conhecer esse Deus maravilhoso que tanto fez tantas obras maravilhosas, uma delas entregando seu próprio filho para morrer por nós, para que tivéssemos esse privilégio tão grande que é a nossa salvação de graça em Cristo Jesus, né? Deus fez tanta coisa boa, tantas coisas maravilhosas, e aquele povo não se interessaram em conhecer a Deus. Convido os irmãos a abrir comigo em Isaías, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 e 4, depois o 28, né? Assim diz o Senhor, Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel
não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Os irmãos conhecem a história quando Deus trabalhava naquele período com aquele povo do Antigo Testamento. Eles eram abençoados por Deus. Deus amou tanto esse povo de Israel que Deus dava às nações vizinhas para servir. É como se fosse filho de rei vivendo num palácio, né, servido pelas pessoas que nem pertenciam a Deus, né? Deus deu todo o privilégio para eles. Eles viravam as costas, davam as costas para Deus o tempo todo, né? Não se preocupando de conhecer a Deus, nem de honrar a Deus com suas próprias vidas, né? Isso, Deus aqui mostra, nós vemos claramente a indignação de Deus. Deus chega a comparar até com animais, né? Até os animais têm conhecimento dos seus donos, né? Mas o próprio povo de Deus não conhecia a Deus. Não tinha esse interesse, esse desejo, essa vontade de conhecer ao Senhor. Seria um privilégio muito grande para todos eles. De acordo com essa passagem aqui, nós entendemos a indignação de Deus, indignado de fazer tantas coisas boas para um povo, zelar tanto para um povo, amar tanto um povo que não estava nem aí para Deus, né? Seria conhecer e viver para honrar a Deus com suas vidas. Versículo 28, ainda Isaías 1. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Estou aqui aplicando, naquele período que Deus estava com essa indignação, que o povo não conhecia a Deus, sabemos que naquele período realmente o povo era destruído pela própria mão do Senhor. Todas as vezes que eles estavam distantes de Deus, nas suas vidas, extraviados no pecado, né? Deus o julgava. Deus escolhia um homem e julgava aquele povo através de um homem, né? E todas as vezes os irmãos sabem que morria muita gente. Teve vez de a Bíblia nos declarar que ficava rabiscos do povo de Deus, né? Alguns Deus deixava vivo para continuar a linhagem do povo do Senhor e continuar esse trabalho maravilhoso que Deus havia começado. Então aqui deixa claro que eles realmente eram consumidos e destruídos. Deus usava até as nações incrédulas, os reis incrédulos, como armas para destruir o seu próprio povo, por conta da desobediência deles para com Deus. Então isso é muito importante também para nós aplicar isso para nós hoje, nossas vidas, né? O efeito pesado e ruim que faz em relação à desobediência a Deus, né? Convido os irmãos a abrir comigo em Romanos, capítulo 1. Eu vou ler o verso 28. Aqui só para os irmãos se conectar melhor com a história, o assunto, aqui no livro de Romanos, de acordo com as pesquisas, né? O apóstolo Paulo escreveu esse livro, no período que ele escreveu, ele estava falando diretamente aqui no Novo Testamento, como a Bíblia se responde por ela mesma, né? O Novo Testamento se encaixando com o Antigo Testamento, se respondendo o tempo todo. É que nesse período, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos, era falando com justamente esse povo, né? De acordo com as pesquisas, essa carta foi escrita por apóstolo Paulo aproximadamente 57 anos depois de Cristo. Então, ali ainda haveria bastante aquele povo, ainda era existente aquele povo que tinha estado naquela reunião do grande conselho no dia de Pentecostes, né? E todos ouviram os apóstolos falar, cada um nas suas próprias línguas. Então, ainda era nesse período que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ainda era existente, ainda haveria a existência de muito daquele povo, até dos que haveriam estado naquela reunião, no dia de Pentecostes, né? Fala que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos aproximadamente 57 anos depois de Cristo, na cidade de Corinto, pouco antes da visita do apóstolo a Jerusalém. Foi ditada por Tércio, o irmão chamado Tércio, e entregue
em Roma por Febe, auxiliar da igreja de Cencreia, que ficava no subúrbio de Corinto, né, naquele período. Aí nós vamos ver aqui o que fala, versículo 28 de Romano, o apóstolo Paulo está falando justamente dessa situação daquele povo que não tinha o conhecimento de Deus, né? Assim diz o Senhor. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então eles se davam as costas para Deus, né? O irmão pode ler lá em 1 Reis 14, versículo 9, e quando eles iam se, deixava Deus de lado, iam se prostituir com as suas imagens, Deus estranho, Deus falsos, né? Deus chama disso, de Deus denomina de prostituição, né? Que é traição a Deus, né? Eles davam as costas para Deus e provocava a ira no coração do Senhor. Então, aquele povo irritava muito a Deus com as suas desobediências. Esse é o motivo que até hoje eles estão aí no desprezo de Deus, pagando um preço muito alto, né? Quando Deus abandonou esse povo, que Deus ama tanto, e Deus iniciou um período com a igreja, que é o período da graça, que é o grande privilégio que temos nós hoje. Então, fomos incluídos nessa graça maravilhosa do nosso Deus, né? Então, eles irritaram tanto a Deus que estão até hoje sofrendo, abandonados por Deus, e vão sofrer muito ainda, e ainda vão enfrentar a tribulação no final dos tempos. Deus vai voltar a tratar com esse povo de novo, né? Muito tempo para frente, né? Eu convido os irmãos a abrir Atos, capítulo 2, também o Novo Testamento, esclarecendo toda essa situação, né? Atos, capítulo 2, vou fazer a leitura dos versos de 5 a 13. E foi justamente aqui a declaração do dia de Pentecostes, né? Que é onde esse povo, muitos deles estavam nesse conselho, nesta reunião presente, né? Nesse dia de Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus e o poder para falar em todas as línguas, né? Versículo 5 de Atos 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, né? Então sempre tem aquela meia dúzia do consumido pela incredulidade, né, que não acredita, né? E começaram a zombar, acusando os apóstolos de estarem bêbados, né, do vinho, né? É o mosto, né? O efeito do mosto. E eles ficaram pasmados, mas muitos ali ouviram de bom grado e glorificavam a Deus, né? Ficaram admirados. Então, esse período, essa carta, o apóstolo Paulo estava falando, nesse capítulo 1 de Romanos, falando a respeito desse povo. Era um povo que não se importaram de conhecer a Deus. E assim Deus lhe entregou um sentimento perverso para praticar tudo aquilo que não convém, né? E eles realmente se extraviavam no pecado. A Bíblia nos mostra isso com muita clareza, o quanto eles irritavam a Deus com a desobediência de tal maneira que Deus o corrigia com mão pesada sobre todos eles, né? Oséias 4:2 nos deixa claro a situação que eles seguiam se afastando do Senhor, né? Oséias capítulo 4, versículo 12.
Deus se queixando mais uma vez da desobediência do seu povo, né? Assim diz o Senhor, versículo 12: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então, o significado verdadeiro de todas as desobediências do povo de Deus é que o povo, naquele período, eles não queriam se submeter à mão de Deus, né? Obedecer a Deus, serem felizes, ser um povo bem-aventurado, servido até pelas nações ao seu redor o tempo todo. Eles não querem se sujeitar a Deus. Como hoje nós vemos o mundo igual, da mesma maneira, né? O mundo hoje não quer se sujeitar a Deus. Ele não quer, as pessoas não querem crer em Deus, dar atenção para o evangelho de Deus, para não se sujeitarem às ordens de Deus, à obediência a Deus, às ordenanças do Senhor. Porque eles querem viver suas vidinhas de pecado, cada um vivendo do seu jeito, para agradar a si próprio, né? Buscando sempre o desejo da própria carne, né? E distante de Deus, né? E sem se importar de querer conhecer a Deus. Temos essa dificuldade até de pregar o evangelho de Deus. Pessoas, muitos não querem ouvir, outros ouvem de mau grado, né? E não dão atenção, porque eles não podem imaginar o tamanho que é essa maravilha para aqueles que dão atenção e Deus o acolhe, né? Que é o nosso caso. Fomos acolhidos pelo nosso Deus maravilhoso, né? Aqui em 1 Reis, né, eu tinha citado com os irmãos, 1 Reis 14, versículo 9. Deus está falando do um rei Jeroboão, que na Bíblia foi descrito que foi um dos piores reis que foi naquele período, Jeroboão, né, no seu pecado, que desviava o povo da presença de Deus, induzindo o povo ao pecado, e Deus se queixa muito na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, de que o tempo todo ia passando os pecados de Jeroboão, passando de rei para rei, de rei para rei, né, e foram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui no versículo 9, Deus está falando justamente da pessoa de Jeroboão. Deus fala, antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Então nós vemos que aquele povo tinha uma facilidade muito grande de dar as costas para Deus, né? Hoje nós vemos ainda, irmão, no nosso período, pessoas que convivem conosco no seio da Igreja do Senhor Jesus, declara sua fé em Cristo, muitas vezes passa até pelas águas no batismo, né? Passa um tempo e depois sai da igreja, dá as costas para Deus também. Hoje nós vemos isso também acontecer, mas graças a Deus que é uma frequência menor, porque temos o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós e nos mostrando as maravilhas de Deus e o risco que o pecado nos traz, né? O perigo que o pecado nos oferece. Então, ainda as pessoas, hoje a igreja tem mais a Deus, que tem esse privilégio muito grande que nós temos. Naquele período, esse povo não era um povo salvo, remido, o Espírito Santo de Deus habitando no coração deles, que nesse privilégio que nós temos hoje, a igreja tem hoje em geral, né? Aquele que no momento que uma pessoa é salva pelo Senhor Jesus, ela é salva uma vez para sempre, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração. É o nosso guia, o nosso protetor, que nos dirige o tempo todo, né? Convido os irmãos a abrir comigo o livro de Salmo, capítulo 73. Nós vamos observar aqui um homem que percebeu a sua falta de entendimento do propósito de Deus e das coisas que aconteceriam, né? Aqui o contexto fala que é Salmo de Asaf, né? Então Asaf escreveu Salmo 73. O irmão conhece a história, que ele é um homem que estava indignado, olhando para a prosperidade dos ímpios. E ele fala aqui na Bíblia que por pouco os pés dele não deslizou, né? E foi para a lama junto com os ímpios, né? E ele estava nessa indignação toda, chegou a falar que foi em vão ter purificado para servir a Deus, né? Mas no versículo 16 e 17, nós vemos aqui ele declarando a falta de entendimento. Foi esse o motivo que levou ele a chegar a esse ponto, invejando a vida dos ímpios, daqueles que não têm nem parte com Deus. Versículo 16 e 17. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus
então entendi eu o fim deles. Então ele estava sem entendimento, por isso que ele estava olhando para a prosperidade dos ímpios, invejando as riquezas, bens materiais, as coisas que o mundo oferece. Tudo isso por falta de entendimento. Então, nós vamos, uma lição para nós, onde a falta de conhecimento do nosso Deus pode nos levar a desviando do Senhor, né? Versículo 21 e 22. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Nós vemos que em Isaías, Deus fez uma comparação com o seu povo, Deus comparou com um animal. E aqui Asaf, quando ele percebeu que estava naquela situação, tirando seus olhos do Senhor e desviando para o mundo, para bens materiais, ele percebeu que é porque estava sem entendimento. E aqui ele mesmo se compara com um animal diante de Deus, né? Então nós vemos aqui o propósito de Deus lá, fez uma comparação com o seu povo com animais, aqui um homem que ele percebeu que estava sem um entendimento puro, verdadeiro, mas um entendimento melhor sobre o propósito de Deus, quando ele percebeu e se sentiu como um animal. Ele mesmo se comparou com o animal. Então, os irmãos perceber o quanto é ruim para nós hoje, para a igreja, aplicando isso para nós não ter esse desejo, essa vontade de conhecer esse Deus maravilhoso, né? Se aprofundar no conhecimento desse Deus, desse Pai maravilhoso que se fez nosso Pai, sem nós merecermos, né? Ganhamos um Pai de amor que nos ama tanto e cuida de nós, supra as nossas necessidades e cuida de nós em tudo que nós precisamos no nosso dia a dia. E o único propósito de Deus, irmão, ter nos salvado gratuitamente é para que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Se nós não tivermos a preocupação, o desejo de conhecer e viver uma vidas santas na presença de Deus, Deus não pode ser glorificado. Se eu viver de qualquer jeito, dando atenção para o pecado na minha vida, Deus não pode ser glorificado através da minha pessoa. E eu estarei sendo profundamente ingrato para com tudo que Deus fez para comigo. Então, essa é a visão de Deus para nossas vidas, né? O conselho do Senhor. Convido os irmãos a abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 11. Isaías, capítulo 48, versículo 11, assim diz o Senhor: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outra. Então Deus está falando que Deus fez tudo isso por amor dele mesmo, porque Deus não achou homem justo, fiel, que fosse capaz de servir a Deus sem errar, sem participar do pecado no seu dia a dia. E toda vez que o povo peca, profana o nome de Deus, como eles profanavam o santuário do Senhor naquele período. Hoje, aplicando isso para nós, para a igreja, como salvos, quando nós pecamos, nós estamos envergonhando primeiramente o nome do Senhor e a igreja, onde convivemos, né? E o pecado de um atinge todo o grupo, né? Precisamos ter esse entendimento para que tenhamos essa preocupação de buscar no nosso dia a dia viver uma vida sem pecado, nos aproximando do Senhor cada dia mais e mais, né? Deus fala aqui nessa passagem de Isaías que ele não divide a sua glória com ninguém. Toda a honra e toda a glória só a Deus pertence. Só há glória verdadeira em Deus. Toda a glória fora de Deus, de Jesus Cristo, é vanglória, né? Agora nós vamos ler Jeremias, capítulo 9, para nós perceber que a imensa vontade de Deus para nossas vidas e o quanto Deus quer que nós a conheçamos a Ele. Jeremias, eu vou ler o versículo 23 e 24. Né? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui nós vamos perceber um Deus tão maravilhoso que ele não divide sua glória com ninguém. Mas Deus quer tanto que o povo dele conheça ele, que Deus fala até da sua glória. E é dessas coisas de Deus sagrado que nós apliquemos nossos corações
a conhecer ao Senhor, ter o conhecimento desse Deus maravilhoso que nos salvou e que tanto nos ama, pelas obras que Ele já fez por nós, né? Podemos perceber o quanto Deus nos ama. E a minha preocupação maior, irmão, é que nós somos agir de ingratidão para com Deus, não entendendo as maravilhas do Senhor e a imensa bondade de Deus para nossas vidas, para que possamos ser a cada dia mais e mais gratos a Deus. Isso nós vamos, vai chegar ao nosso coração, esse desejo de ser grato a Deus a cada segundo de nossas vidas, através do conhecimento do Senhor. Então, nós vemos aqui que Deus fala até da sua glória, que gloriar em entender Ele, conhecer Ele, que é dessas coisas que Deus se agrada. Então, Deus quer que o seu povo tenha um conhecimento afinado da pessoa do nosso Deus, né? Ele quer muito que nós conheçamos. No Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, quem quiser pode abrir e ler para nós aí. Sempre o Novo Testamento se respondendo com o Antigo, né? O tempo todo, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Quem quiser ler, pode sentir à vontade. 1:31. Obrigado, irmão Ariel. Então, Deus está aí, o Novo Testamento respondendo com o Antigo Testamento, se respondendo o tempo todo que aquele que gloriar, glorie-se no Senhor, porque só em Deus há a glória verdadeira, né? Toda glória fora do Senhor é vã, é inútil, é vanglória, não tem valor nenhum, porque só a Deus pertence toda a honra e toda a glória. Então, glória verdadeira só há em Deus. A preocupação do apóstolo Paulo, ele escrevendo no primeiro capítulo do livro de Carta de Romanos, é que como Deus se queixou por meio dos profetas Oséias, Jeremias, Isaías, da falta de conhecimento dele, que o povo dele não conhecia a Deus, né? Não tinha um conhecimento que agradasse ao Senhor. Apóstolo Paulo aqui escrevendo no Novo Testamento, no capítulo de Romanos, ele fala a mesma coisa, porque eles não se importaram de conhecer a Deus, né? Estou aplicando isso para nós hoje, irmão, para a igreja. Será que a igreja do Senhor Jesus, hoje aqui na Terra, tem essa preocupação de buscar o conhecimento desse Deus maravilhoso? Porque Deus sabe que aquele que muito conhece a Ele não vai querer servir a Deus de qualquer jeito. Hoje a igreja do Senhor, nós vemos aí, eu mesmo conheço, vários grupos que eram firmes, zelosos da sã doutrina, firmes, e hoje estão desandando. O povo, a igreja do Senhor está preocupada com bateria, som, barulho, muito barulho de som, de música, mas a reverência a Deus está se apagando. Então, podemos aplicar isso para os nossos corações hoje, e se nós continuar buscando o conhecimento desse Deus maravilhoso em nossas vidas, jamais nós vamos querer servir esse Deus de qualquer jeito, relaxadamente. Então, esse é o motivo porque Deus quer tanto que nós conheçamos. Como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, será que a igreja hoje está preocupada, se importando de conhecer a Deus? De crescer a cada dia no conhecimento do Senhor e servir a Deus com reverência e temor no coração. É o que Deus quer. Que o seu povo sirva a Ele com reverência e temor no coração. Convido os irmãos a abrir comigo Oséias novamente. Vou fazer uma pequena conclusão no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, eu vou ler o versículo 6. Assim diz o Senhor: Deus mostra aqui a sua indignação, porque Deus tinha que julgar aquele povo por falta de conhecimento, porque aquele povo não temia o Senhor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós podemos ver que aquele próprio povo de Israel, quantos filhos daquele povo não foram dispersos, abandonados, né? Extraviados no mundo pelo pecado, né? Hoje, assim ocorre com a igreja. Quantas famílias tem, né, na igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, mas seus filhos perdidos no mundo, atirados no pecado, né? Os pais tão preocupados de cumprir a palavra de Deus, né? Está lá no livro de Deuteronômio, né? Capítulo 4, ensinar para os seus filhos. A igreja, será que os pais têm falhado nessa passagem, está ensinando para os seus filhos
os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor. Deus quer que todas as famílias do Senhor sejam famílias que servem a Ele. E nós poderíamos ter aquele privilégio grande que nem Josué, de falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, na própria igreja, no que nós mais vemos, famílias divididas. Um serve, o outro não serve, né? É uma situação terrível, uma convivência até difícil na casa, no lar, em família, né? Por causa dessa divisão. Um serve a Deus, o outro não serve. Né? Então, nós podemos aplicar tudo isso para a nossa vida, né? Os pais falharam em ensinar para os filhos. Aí, em Deuteronômio 4, Deus fala que temos que ensinar, inculcar na mente dos nossos filhos, deitado na cama, andando pelo caminho, tem que estar falando, ensinando, esclarecendo, né? Não para querer mostrar que eu sou alguma coisa, não somos nada diante de Deus, mas eu lembro bem quando eu recebi Jesus, eu e minha esposa, nossos filhos eram criancinha pequena, fomos para a igreja batista regular naquele período, a igreja que era muito séria na doutrina, zelosa, aprendendo muita coisa interessante. E tinha as IBF, meus filhos eram pequenos, e eu trabalhava 12 horas de vigilante, porteiro, sempre ganhei salário baixo, né? Eu ia correndo com eles para a igreja, para levar na igreja para assistir a IBF, entregava para os irmãos, voltava para casa. No caminho, eu ia lendo o versículo com eles, caminhando e lendo o versículo. Quando chegava na igreja, eles estavam com o versículo decorado na mente para falar lá na classe, né? Isso eu lembro disso até hoje. Foi um trabalho bem árduo, mas hoje eu lembro dessa passagem com uma alegria muito grande, muito forte no meu coração de ver meus filhos hoje servindo ao Senhor. É um privilégio muito grande, irmão. Então, nós vemos aqui que essa situação das famílias hoje dispersa, divididas, os pais falharam e estão passando esse privilégio para os seus filhos com sinceridade, se empenhando com todo o fervor, como Deus nos ensinou. Vamos concluir aqui lendo Oséias, capítulo 6, versículo 3. Esse é o conselho que eu deixo para os amados irmãos, né? Foi o conselho que o profeta Oséias deixou aqui para o povo de Deus naquele período, né? Assim diz o Senhor: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, esse é o conselho que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os amados irmãos. Vamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, esse Deus maravilhoso. O irmão Daniel pode orar a Deus, agradecendo pelo privilégio que tivemos com a palavra do Senhor.